Olá, meu nome é Adriana Meyer, eu sou psicopedagoga e matemática e estou aqui para falar um pouquinho sobre alguns livros que a gente seleciona que traz um conteúdo bem interessante para serem refletidos. Hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho desse livro aqui, ó. Quem Mexeu na Minha Bagunça? É um livro da Celi e da Mari Lúcia, que escreveram exatamente, baseado naquela história, quem mexeu no meu queijo. E a ideia é essa, procurar valorizar a organização. Para a gente ter uma ideia de um pouquinho do que é essa proposta, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar um pouco na questão, na direção de alguns assuntos bem pertinentes nesse livro. Buscar uma fala que traga essa percepção. O livro Quem Mexeu na Minha Bagunça e o que ele procura inserir no dia a dia das pessoas com uma contribuição do que é mais rico para que a gente aproveite melhor. Quando paro para olhar as questões atuais, a gente percebe uma postura mais desleixada, mais descontraída. As pessoas, elas não estão preocupadas tanto com a organização, com a preparação, com o protocolo, até mesmo os dados, né? As tarefas, ou até um checklist, para que as coisas sejam inseridas antes de serem iniciadas. Mais ou menos isso. A gente percebe até atualmente, com a questão do Covid, que as pessoas que aceitam mais seguir protocolos, de uma certa forma, elas conseguem se proteger mais do que as pessoas que acabam se incomodando com os itens, né? Elas gostam de ter uma descontração maior. Em alguns momentos, isso precisa ser muito cuidado. Quando a gente está numa vida desleixada, a gente está deixando as coisas acontecerem sem se preparar antes, é certeza que a gente acaba perdendo o nosso valor. A gente acaba fazendo as coisas de improviso, e improviso nem sempre é o ideal. A gente precisa equilibrar entre a descontração, a gente não quer pessoas engessadas, mas também um cuidado, uma atenção, um diferencial nos detalhes, que vão fazer a diferença no final. Quando isso entra em uma análise mais profunda, quando a gente pensa nesse processo, nessa possibilidade, a primeira coisa que vem na mente da gente é justamente a questão da autoestima. Se eu tenho uma autoestima elevada, eu consigo vencer a preguiça, a apatia, uma postura de desleixo, não de descontração. A questão maior do livro, e aos poucos a gente vai sentindo isso, é que a descontração não quer dizer fazer de qualquer jeito, de uma forma desleixada. E aí a gente parte para uma análise mais profunda. Eu estou passando um pouquinho do livro e estou falando assim, este livro propriamente que eu trouxe aqui, ele fala da psicologia educacional, como apoiar os estudantes a se desenvolverem enquanto estudantes. Mas aí eu me pergunto, isso só serve para criança? Será que não tem relação direta com a aprendizagem? Aquela coisa de eu estar evoluindo e cada vez adquirindo mais formas de autoconhecimento, estabelecendo critérios para o meu movimento e, principalmente, não deixar uma coisa meio protelada demais, né? E uma dificuldade em realizar as tarefas, sejam elas educacionais, escolares, infantis, de adulto, e assim por diante. Por isso, é muito importante a gente ter referência. Logo, lógico que as crianças precisam muito mais dessas referências, e são adultos modelos mesmo. O modelo fazendo e não dizendo, ele é fundamental. E aí a gente transpassa, né? Não só para criança, mas também como adulto. Quando eu estou entrando num novo
grupo, por exemplo, até mesmo no novo trabalho, eu preciso de modelos que atuem em ações práticas, em vivências, não necessariamente no manual que me oriente e que tem e está descontextualizado da realidade, alguma coisa desse gênero. Bom, essas referências, elas têm que ser, além desses modelos físicos, né, dessas pessoas atuantes positivamente, elas têm que ter um objeto de referência. Eu trouxe aí o caderno, já justificando na área educacional, como ter um caderno de registro é muito importante. Como a gente pega muito mais domínio quando a gente faz as referências nossas e uma forma de registro disso. E hoje a gente tem uma tendência a pegar coisas prontas e não fazer as nossas próprias anotações. E isso dificulta muito as crianças e também dificulta muito os adultos. Por quê? É a forma que eu tenho de aprender a aprender. Então, na hora que eu ligo, e aí vem uma diagonal, né? Ligando os adultos modelos ao aprender fazendo, eu estou vendo e estou aplicando. E a hora que eu pego o meu caderno como fonte de registro, e não necessariamente precisa ser um caderno físico, pode ser qualquer forma de anotação, e eu faço com o meu próprio, com as minhas próprias orientações, com meus próprios destaque das coisas significativas, eu tenho também uma forma de organizar meu aprender a aprender, que eu vou usar da fase infantil até qualquer idade da fase adulta, né? Aí vai. Essa é a ideia geral. É só uma pílula do que vocês encontram neste livro e de que eu sugiro como uma leitura, até porque é um livro bem fino, bem prático. Eu vou trazer outras contribuições que eu acho bem importante para vocês. Espero que tenham gostado. Eu estou à disposição, qualquer coisa que a gente queira conversar e se aprofundar.